Fala galera, eu sou Tainan Gress, especialista em boxe olímpico formado em Cuba e esse é o canal Ciência do Boxe. Galera, hoje, depois de muita gente me pedir, nós vamos falar sobre o treino de força máxima, que é o treino primordial para você ter um bom treino também de pegada de força explosiva. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é qual é o objetivo principal reitor do trabalho de força máxima. Nada mais é que ganhar maior nível de força, ou seja, aumentar a maior quantidade de peso que você consegue resistir. Como é que se treina? Através de exercícios resistidos com pesos. Ou seja, desde o ponto de vista fisiológico, o objetivo é gerar adaptações neuromusculares que visam exclusivamente o ganho de força. Mas antes, galera, eu sei que todo mundo quer pegar, como é que faz? É assim, tantas repetições, tanta série, tanto descanso, então vou pegar e vou fazer. Antes de vocês quererem passar esse vídeo, simplesmente pegar a receita de bolo, eu vou falar sobre as precauções. Primeira coisa, indivíduos mais novos, jovens, a partir de 15, 16 anos podem estar começando a fazer um trabalho de força. Antes disso, os autores dizem que não é uma coisa aconselhável. Segundo, você tem que ter um domínio técnico absurdo do que você for fazer, porque senão você pode se machucar. Estamos falando de um trabalho de força máxima, onde a intensidade é absurda. O peso que você vai ter que erguer é realmente extremo. É um peso praticamente máximo. Ou seja, domínio técnico, tem que ter a idade já. Você tem que ter um ajudante, ou se você não conhece disso a fundo, realmente não tem experiência, você tem que ter um profissional do seu lado, não só para te orientar, como para também ajudar, porque aí vem outra coisa, treino de força máxima não se faz sem ajuda, é um esforço máximo com um peso absurdo, então não se faz sozinho. A chance de se machucar é absurda, a chance de desmaiar às vezes é absurda. Tem gente que vive desmaiando. Eu sei que vocês já devem ter visto vários vídeos como esse, por exemplo. Outra precaução, recomendação é a seguinte: se você é um cara iniciante, se você é um cara que já não tem um fortalecimento bom, já não tem estrada no esporte, no boxe, se você não está acostumado a trabalhar com peso, eu aconselho vocês a quererem trabalhar força máxima depois de um tempo, já que você já tem bastante experiência, domine bastante a técnica de movimento, já tem um fortalecimento maior, não só muscular, mas de tendão e ligamentos. E também é essencial, mesmo para atletas experientes, passar por uma etapa de adaptação anatômica. Vou dar um exemplo do meu caso. Eu fiz 7 semanas e meia de adaptação anatômica para depois passar o trabalho de força máxima. E eu vou passar para vocês basicamente a mesma coisa que eu fiz, que foi através de princípios científicos, fisiológicos, bioenergéticos e bioquímicos. Outra questão importante é um aquecimento perfeito. Por que eu digo isso? Porque o seu corpo tem que estar pronto para aquela atividade extrema e muito intensa. Se você não fizer um bom aquecimento, a chance que você se machuque também é grande. Então, em resumo, se você não conhece um cara que realmente manja do que vai fazer, não faça. E por último, galera, lembrar vocês que existem muitos materiais que podem ajudar vocês, né? Sempre, cinturão, na hora de estar treinando força máxima. E o elástico que pode ser usado no cotovelo, enfim, tem ombreira, tem munhequeira, todas essas coisas, segurança nunca é demais na hora de trabalhar com força máxima. Não quero me enredar muito no tema fisiológico, mas é importante a gente estar destacando algumas coisinhas básicas para a gente estar entendendo no que consiste esse treino de força. Voltando ao objetivo fisiológico, que adaptações seriam essas? Primeira delas, maior recrutamento de unidades motoras e fibras musculares, ou seja, fazer com que seu sistema nervoso central ao longo do treinamento recrute maior unidades motoras possíveis. Segunda, uma maior coordenação intramuscular, ou seja, o que é isso? É uma melhor sincronização das unidades motoras. Aí lógico também entra a genética, né? Quem tem mais fibras brancas, que são fibras de força,
vai ter sempre mais vantagem num treinamento de força, mas não quer dizer que se você não tenha tantas quanto outra pessoa, você não possa estar treinando e desenvolvendo força. Como é que deve ser o treinamento, o treino de força em si? Bom, em primeiro lugar, como eu disse antes, se você não tem muita experiência e não sabe bem como fazer isso, você tem que obrigatoriamente buscar uma pessoa que realmente conheça e saiba disso. A primeira indicação metodológica para um treino de força máxima é: escolha exercícios multiarticulares, os famosos exercícios básicos. O que é isso, por exemplo? É um supino para peito, é um agachamento terra para pernas. Depois eu vou estar falando aí mais ou menos, dando umas dicas dos exercícios em si, mas é só para vocês entenderem que exercícios multiarticulares ajudam a criar condições melhores de estar adaptando o seu organismo para as questões fisiológicas que eu acabei de falar. Outra questão é a seguinte: quantas repetições eu devo fazer? Bom, existem divergências de critérios, mas eu assumo que de 2 a 6 repetições máximas está ideal. Como é um treino que vai exigir muito peso, a intensidade é muito alta, não tem porque você nem consegue colocar muito volume num treino desses, e também nem tem porquê. O que são de 2 a 6 repetições máximas? Significa que na 7ª repetição você tem que ter uma falha concêntrica, ou seja, você pode começar a realizar o movimento, mas você não deve terminar justamente por não conseguir. Quantas séries eu devo trabalhar? Bom, se é um treino muito intenso, que você vai fazer um esforço máximo, você deve estar trabalhando aí no máximo de 3 a 5 séries, por exemplo. Não deve passar disso, porque o objetivo justamente não é de hipertrofiar ou de causar microlesão muscular. Não, o objetivo é de ganho de força. Outra indicação é a seguinte: como eu estou falando de ganho de força para boxeadores, e o boxeador não deve treinar mais de 3 vezes por semana força, no caso, na etapa quando a gente estiver treinando, por exemplo, força máxima, então a gente não deve também exceder de 2 exercícios para cada grupo muscular. Ou seja, se você for fazer peito, por exemplo, você coloca um supino, ou só o supino, ou você pode colocar um voador, por exemplo, também. Mas no máximo 2 exercícios. Se você for fazer costa, você pode fazer trações e uma remada baixa, por exemplo. Não deve passar de 2 exercícios. Logicamente, porque se você for fazer isso, você vai ter que fragmentar demais seu treino de força e pode acabar passando aí de 2 a 3 vezes por semana, e isso não é uma coisa vantajosa para um boxeador. Quanto tempo eu devo descansar entre séries e exercícios quando eu estiver treinando, por exemplo, força máxima? Bom, no mínimo 2 minutos a 5 minutos às vezes, quando for um esforço realmente, quando tiver um peso bem elevado, que você faça e não consiga fazer 2, 3 repetições, você tem que dar um descanso maior. Isso sempre vai depender do atleta, da treinabilidade também, etc e tal, da etapa que você se encontra. Porém, isso por quê? Porque você consegue recuperar, melhor recuperação metabólica e bioenergética, ou seja, a fosfocreatina recupera, tem uma recuperação completa, etc, que é muito importante, inclusive no treino de força máxima. Qual o método de treinamento para força máxima? Eu aconselho o método de pirâmide. Por quê? Porque boxeador não é um cara que vai depender de quanto peso ele vai levantar. Não é uma coisa que ele vai treinar por muito tempo. Nunca um boxeador vai estar treinando por mais de 2 meses, por exemplo, força máxima. Então você deve começar com uma pirâmide, até porque é uma forma mais segura de você começar com a pirâmide. O que eu quero dizer com isso? Nos primeiros treinos, tentem chegar aí até mais ou menos estar na média de 4, 5, 6 repetições, mas está aí nessa média de 5 e 6 repetições. Com o tempo, que vocês também já vão ir ganhando força, bastante nível de força, vocês podem ir reduzindo as repetições e aumentando o peso, justamente porque a função é ganhar força. Então, aí quando vocês estiverem terminando a etapa de força máxima, vocês podem sim acrescentar um pouquinho mais de peso e fazer um pouco menos repetições. Mas o método ideal, na minha opinião, é o método de pirâmide, porque a gente não vai precisar trabalhar por muito tempo o treino de força. E por isso a gente não vai estar precisando mudar de método toda hora. Então o método de pirâmide cumpre bem com essa função. E aí talvez você deve estar se perguntando, tá, mas espera aí, como é que eu sei qual é a minha força máxima para eu começar a trabalhar? Existem então 2 formas. Eu vou deixar uma tabela lá no meu Instagram, publicada no meu Instagram. Então já aproveita, se você quiser, tiver interesse em pegar essa tabela, de me seguir no Instagram, e vai estar lá o post no meu Insta dessa tabelinha. O que consiste essa tabela? Essa tabela é uma tabela, quem fez foi o Bompa,
e ele estabeleceu um rango de força máxima através de repetições máximas, né? O que é isso? Vamos dizer que você pegou e fez um agachamento com 100 quilos, você fez 10 repetições. Você vai lá na tabela e busca, 100 quilos, e daí procura o número de repetições. Deu 10 repetições? Então se eu falhei na repetição 10 com 200 quilos, a minha força máxima é, por exemplo, 300 quilos. Então você já sabe quanto é a sua força máxima. Se é 300 quilos, o que deve ser feito? Você deve trabalhar, por exemplo, de 85 para cima, 90 a 100% da sua força máxima, como eu disse, trabalhando aí até no máximo 6 repetições, entre 3 a 5 séries, descansando entre 2 a 5 minutos com o método de pirâmide. Esse é vamos dizer assim, o ideal para um boxeador, já que ele não vai trabalhar por muito tempo e está precisando mudar então esse método. Outra forma de fazer isso é simplesmente ir por achismo. Simplesmente você vai colocar um peso que você saiba que você vai estar aí falhando no máximo em 6 repetições. Agora, o que acontece? Esse achismo, principalmente se for fazer de forma leiga, ele é muito mais perigoso, porque às vezes você pode colocar um peso que você acha que consegue levantar e não consegue, e aí você se machuca. E por isso enfatizo, sou chato, que é importante um profissional que entenda do que está fazendo para não te machucar. E para fechar, como é que deve ser dividido, periodizado, vamos dizer assim, o treino de força? Eu gosto de treinar 2 vezes, no máximo, para quem é boxeador, por exemplo, está treinando força máxima. Então eu divido em 2 o treino de força máxima. Eu divido, por exemplo, pernas e ombros em um dia, e outro dia eu divido peito e costas. Eu não treino músculos pequenos, não treino panturrilha, não treino bíceps, não treino tríceps. Só que aí o que eu aproveito para fazer? Por exemplo, quando eu vou fazer o treino de peito, eu faço um supino reto e faço também a paralela com o cinturão e coloco o peso justamente para eu falhar na repetição no máximo aí na 6ª repetição. Quando eu vou fazer, por exemplo, um treino de costas, eu trabalho tração e também coloco um cinturão com o peso na hora de fazer as trações. E também faço, por exemplo, uma remada baixa, que também já vai estar trabalhando bastante o seu bíceps. Quando eu treino, por exemplo, ombro, eu faço um treino de desenvolvimento militar frontal e também faço levantamento com halteres, desenvolvimento com halteres. Quando eu vou, por exemplo, treinar pernas, eu gosto de fazer agachamento e terra. São esses exercícios que eu faço. Eu passei 7 meses e meio treinando adaptação anatômica. Quando eu entrei na etapa de força máxima, eu treinei por 2 meses. Eu comecei agachando com 80 quilos e terminei depois de 8 semanas, acreditem ou não, agachando com 140 quilos na barra livre, agachamento livre, e fiz 6 repetições. Mas é aí que tá, se vocês fizerem tudo certinho, com certeza vocês estão otimizando o treino para gerar essas adaptações fisiológicas para um treinamento de ganho de força, beleza? Galera, basicamente ficou meio longo o vídeo, mas é para entender mesmo o conceito, etc. Todas as formas, segurança, indicações metodológicas, no que consiste, enfim, o treino de força máxima voltado para boxeadores. Então você pode estar fazendo, por exemplo, um treino terça e um treino quinta, tá ótimo. Se você quiser fragmentar e fazer 3, pode ser também. Eu gosto de fazer 2, beleza? Basicamente, esse era o vídeo de hoje, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like cabuloso, me segue no Instagram e se você quiser tabela, me segue no Instagram que a tabela vai estar publicada lá. E tem também a página do Facebook, @Ciência do Box, vou deixar a tabela também lá, beleza? Galera, outra coisinha que eu queria dizer link na descrição aí dos meus parceiros, dos canais que eu assino embaixo, beleza? Canal do Thiago, canal do Round 13, Henrique Merlotto e do Esquiva Falcão, beleza? Tamo junto, o boxe é ciência e sem charlatanismo.